bom, gente. Então, eu só queria dar boas-vindas a todo mundo. Eu sou a Gabriela, né? Sou do BDMG Cultural. A gente está super feliz de estar aqui com vocês hoje. É o segundo ano que a gente consegue fazer o Jovem Instrumentista no meio da pandemia, à distância, com toda essa confusão, mas a gente está aqui persistindo. Então, muito obrigada por vocês terem se inscrito e terem interesse. Super obrigada a Milton pela disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. Acho que não podia ser uma abertura melhor, né, gente, do que com a Milton. Então, boa manhã para nós. A Beth, que está aqui, que é a coordenadora de música, que é, na verdade, a nossa grande anfitriã, a grande guardadora desse programa. Então, obrigada, Betinha, também, por pela gente estar conseguindo fazer tudo isso agora, nesse momento. Então, super bem-vindos, muito, muito, muito obrigada, Hamilton. Beth vai falar alguma coisa, Beth? Vou falar aqui rapidinho. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez o Hamilton, né, o carinho, a generosidade dele. Eu mandei um mini currículo de cada um de vocês para o Hamilton, então, depois ele vai começar falando, aí depois vocês fazem as perguntas para interagir. Então, não vão ficar perdendo muito tempo aqui, não, para a gente ganhar mais tempo aqui, tá bom? Obrigada, viu, gente? Galera, então bom dia. Uma alegria poder participar dessa aula inaugural. Há 2 semanas atrás eu tive a alegria, o prazer, na verdade, de ser jurado do BDMG instrumental e foi realmente uma experiência espetacular de 3 dias imerso ali no final do dia, né? Fim de tarde, noite ali, imerso em um monte de música legal, vendo um monte de músico quebrando tudo e com criatividade, com profissionalismo, tudo. Então é um prazer também, eu agradeço a Beth, agradeço a Gabriela pelo convite. E vamos lá. Bom, como é uma aula inaugural e são todos e todas instrumentistas, né? Eu vou contar um pouco de como foi minha trajetória, rapidamente, porque eu comecei a tocar com 5 anos de idade, então eu tô com 45, são 40 anos, na verdade. Não dá para contar em meia hora, mas eu vou contar vários lances importantes assim, e depois vocês fiquem à vontade para perguntar alguma coisa para mim. O começo de tudo foi parecido com vários outros músicos que eu conheço, que, né, através da família. Meu pai toca violão até hoje. Na época ele tocava violão, tocava cavaquinho também. Antes de eu nascer, na realidade, ele já tocava com meu avô, que era trompetista, lá do interior de Pernambuco, da cidade de Moreno. Meu avô tinha uma independente jazz band, né? Meu pai chegou a tocar bateria, tocou baixo nesse grupo. E meu tio também era músico, era saxofonista, tocava sax tenor. Então, ou seja, eu nasci já ouvindo meu pai tocar aqueles discos todos que ele gostava, que ele gosta de bossa nova, de choro, de música brasileira nordestina, né? Porque meu pai é pernambucano, então muita música nordestina também. Big bands americanas, um pouco de música clássica. Então, desde pequeno já ouvi aquilo e comecei tocando. Meu primeiro instrumento foi uma cornetinha de brinquedo, daquela Hering, que tem uma escalinha só, cada nota com uma cor. Era uma escala de Sol maior, me lembro. E dali já comecei a tirar umas coisinhas, só que na sequência já meu pai me deu uma escaleta. E aí comecei a tirar umas músicas na escaleta. E também já em questão de poucos meses, meu outro avô, um avô materno, me deu um bandolim no Natal de 1981, quando eu tinha 5 anos. Então daí começou a minha história com bandolim. Na verdade, em casa tinha bandolim, tinha cavaquinho, tinha violão de 6, violão de 7, tinha um órgão daqueles com duas teclas e o baixo no pedal também, e pandeiro, enfim, sempre muito instrumento. Só que também imediatamente, sei lá, meses depois do bandolim, meu pai já foi atrás de um professor. Em Brasília não tinha professor de bandolim, então eu comecei a estudar violino. Fui para a Escola de Música de Brasília em 83.
e estudei violino. Então, eu estudei talvez uns 4, 5 anos. Primeiro naquele método Suzuki japonês, e depois o método europeu mesmo, normal, de repertório e tudo, de escalas e tal. E que me foi muito útil para o bandolim, porque como não tinha professor de bandolim, a técnica de mão direita eu ia meio que achando um jeito de tocar, e a mão esquerda do violino ajudou bastante. E eu tirava muita música de ouvido. Acho que, na realidade, é, talvez o que tenha sido mais marcante para o meu processo inicial de aprendizagem foi aprender as músicas de ouvido. A gente tinha o LPzão lá, o toca LP e o toca cassete. Meu pai primeiro ia no LP, botava uma música e vamos tirar a segunda parte. Ah, não tirou a segunda de novo inteira. Aí ia procurando com a agulha certinho ali o lugar onde estava. Depois ele passou a gravar na fita cassete, que era mais fácil. Então, esse aprendizado do ouvido ia junto com a escola de música, porque também aí na escola de música estudei, sei lá, canto coral, harmonia, tinha muito ditado rítmico e ditado melódico, que inclusive foi numa dessas que eu descobri o ouvido absoluto. Eu tinha, sei lá, uns 7 anos, e aí a professora dava muito ditado melódico, né? E um daqueles ditados ali, eu fiz um primeiro, fiz um segundo, depois eu comecei a reparar que a professora tocava, eu escrevia imediatamente. Eu acabava, o tempo que ela tocava, eu já escrevia e ficava ali meio que esperando todo mundo tirar. E ela ficou meio bolada comigo. Vem cá, Milton, eu quero fazer um teste com você. Aí, pum, tocou uma nota. Que nota é essa? Dó, que nota é essa, Mi? Aí ela falou desse lance do ouvido absoluto, que foi super revelador para mim. Mas ao mesmo tempo que eu via que eu terminava antes de todo mundo, tinha uma menina que era muito melhor do que eu, que ela tinha ouvido absoluto. A professora tocava 10 notas ao mesmo tempo, ela acertava todas as notas. Então, isso foi muito importante eu entender que cada um tem, né, as suas qualidades. Cada um, a gente sempre tem algo a ensinar para alguém e algo a aprender de alguém, né? Então, isso foi uma lição muito importante logo no começo da minha vida musical. E ao mesmo tempo que eu estudava, que eu aprendia as músicas de ouvido, eu já tinha um grupo de choro na minha casa, porque meu irmão toca 7 cordas, meu pai no violão, e aí veio o Pernambuco do Pandeiro, que é um percussionista das antigas, da história da música brasileira, e aí batizou esse grupo de Dois de Ouro. Eu e meu irmão, a gente era moleque, pequeno, aí, esses são os Dois de Ouro. Aí começou minha vida, vamos dizer assim, profissional de músico, com a performance, né, de músico de show, de concerto, começou daí. Já também acho que eu tinha 6 anos quando eu fiz meu primeiro show, ganhei meu primeiro cachê. Me lembro depois de ganhar o cachê na comercial da quadra que tinha, eu morava lá em Brasília, morava na 206 Sul. Era quase até que o mesmo prédio que o Tancredo Neves morava, presidente. Na época, quer dizer, que não chegou né, a ser presidente, mas enfim. E aí eu me lembro de ir na comercial dessa 206 e comprar um presente para minha mãe. Então foi o primeiro cachê que eu recebi. E a partir daí minha vida sempre foi envolvida com música, né? Aí em 83 eu vim aqui para o Rio para participar do Fantástico, tocar com meu irmão. Aí tocava em programas de TV lá em Brasília, no Carrossel, que era um programa de criança, assim, que tinha palhaço. Muito legal, porque uma vez ganhei uma bicicleta lá. Então a música para mim foi o que meu pai me falou quando era moleque. Aprende a tocar um instrumento que você vai fazer muito amigo na sua vida. E acabou virando mesmo uma, uma realidade na minha vida, porque hoje eu tenho várias parcerias e vários discos com músicos de lugares distantes, de lugares próximos, do mundo inteiro, na verdade. E começou lá atrás, né? Porque junto com o aprendizado da escola de música, eu lembro que eu estudava segunda, quarta e sexta na escola de música, e aí à noite, tipo 19 horas, assim, era a hora que a gente estava lá embaixo brincando, aí pum, deu 19 horas, a gente subia para ensaiar. E eu me lembro que eu subia para ensaiar, mesmo deixando a brincadeira, né, porque até 7 horas estava bom. Eu ia para casa tocar, ficava feliz de tocar, porque
era um momento de conquista ali, porque a gente aprendia uma música nova, e aí tocar ela no ensaio era uma conquista. Eu me lembro de ter uma lista de repertório que a gente aprendia, e aí cada música que a gente aprendia, a gente era criança, né, colocava um símbolo. Aí, por exemplo, hoje é dia 4, né? Aí no dia 4 de agosto a gente tocou Carinhoso, por exemplo. O dia 4 era uma estrelinha. Aí a gente tocou Carinhoso, tocou Não Gostei dos Seus Modos, tocou Ingênuo, tocou Noites Cariocas, tocou Desvairada. E aí ficava aquela estrelinha. Então a gente tinha o repertório todo, aí do lado tinha a estrelinha, que era o significado que a gente tinha tocado aquele dia. E cada dia a gente tinha um símbolo, aí tinha uma casinha, tinha um sol, tinha um bonequinho. Então eu gostava de ver no final, assim, de 2, 3 meses, o repertório escrito com vários símbolozinhos, assim, significava que a gente tinha tocado várias vezes as músicas e tinha aprendido novas músicas também e colocado em prática ali. Todo final de ano também tinha uma coisa muito legal, que meu pai tinha um gravador Polyvox, tipo aquele gravador de rapper antigo americano que o cara usa aqui assim. Aí tinham dois microfonezinhos muito bons nesse Polyvox, e todo final de ano, isso desde 82 ou 81, acho que 81, 82, a gente gravava uma fita cassete para dar de presente para os amigos e familiares. Então ali eu já estava gravando meu disco, estava feliz de gravar meu disquinho ali. Então, acostumei desde muito, muito novo também a gravar essa sensação, não só de apresentar, né, da coisa do público, das rodas de choro, que a gente ia muito também, mas também de gravar, daquela emoção de soltou, gravando, take 1. Essa emoção é maravilhosa, né? Então, desde moleque também eu tive contato com isso e segui estudando. Aí aconteceu uma parada que quebrou a minha cabeça pro lado bom, que foi eu parei de tocar violino, de estudar violino, e fui estudar violão. Aí eu comecei a entender sobre harmonia. Aí mudou a minha vida completamente, porque até então eu tocava as melodias dos choros todos, até conhecia um pouquinho de harmonia no cavaquinho, assim, fazia um acordezinho ou outro no bandolim também. Mas aí o violão, pum, mudou tudo, mudou minha percepção, passei a ver a música em 3D, mudou a percepção completamente. E daí comecei a tirar muita coisa de João Gilberto. Eu me lembro que o primeiro CD player que a gente comprou na época foi em 93, 92, por aí, começo da década de 90. E era um CD do João Gilberto chamado João, que ele gravou Sampa, que ele gravou a quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar, a quem sabe por ver os outros sambar. Gravou Noel Rosa, um monte de música bonita. E aí eu tirava no violão, deixava aquele som ali rodando à noite, ia dormir com aquilo, dormindo o som ali. E quando acordava de manhã, eu pegava o violão, já ficava mais fácil porque já tava a trilha sonora ali na cabeça, né? E aí tirava as harmonias no violão. Então isso foi abrindo muito a minha cabeça. Estudei com o professor Paulo André Tavares na Escola de Música de Brasília, que mudou tudo, né? E continuava também fazendo meus shows já. Inclusive, tive nessa época, na década de 80 ainda, eu estudava no Colégio Dom Bosco, e aí tinha um intercâmbio entre acho que é salesiano que chamava na época, não sei se ainda chama assim, que tinha um salesiano em Mariana, tinha um em Cachoeira do Campo. Aí eu fui para Minas, moleque, toquei, enfim, tem uma lembrança muito legal, que era moleque. Então misturou desde o começo, estudando formalmente na escola, tinha um professor particular também, fazendo show, tirando as músicas de ouvido, participando das rodas de choro, né? Isso foi o meu aprendizado. E aí depois foi indo, violão, como eu falei para vocês. Aí comecei a ouvir mais coisas além do choro, né? Porque o choro é a minha língua materna, mas eu comecei a ouvir mais, por exemplo, Baden Powell, comecei a ouvir mais Hermeto Pascoal, comecei a ouvir mais o Egberto, a própria música de Tom Jobim, de Chico Buarque, né? Que eu já ouvi um pouco com meu pai, passei a ouvir mais também. Então, aí fui indo. Quando foi final da década de 90, 96 para 97, não, 95 ainda. Eu tive uma passagem curiosa na minha vida, porque
apesar de ter passado o tempo todo com a música, na hora de fazer o vestibular, eu não fiz vestibular para música. Fiquei com aquela sensação, porque meu pai é militar da Marinha, mas era economista. Meu irmão, contador. Meu avô, contador. Eu falei, vou fazer contabilidade também e levo a música junto, né? Só que não teve jeito, porque com 1 ano e meio, assim, no terceiro semestre do curso de contabilidade, eu larguei. E aí fui fazer o vestibular para a UNB. Então, fiz vestibular para composição na UNB, passei. E aí mudou a minha vida. Aí, realmente, a partir desse momento, eu estava com 19 anos. Aí minha vida foi 100% música. Passei a sobreviver, né? Ainda morava com meus pais, na verdade, mas desde 16 anos que eu dava aula de bandolim, dava aula de cavaquinho, então já tinha experiência com a docência também. E foi muito importante ter ido para a UNB, porque aí abriu mais ainda a minha cabeça, né? O curso da universidade em geral no Brasil tem uma ou outra exceção, mas em geral ainda é bem europeu, né? Então foi muito importante para eu conhecer mais a música, a grande música de concerto, né? Que é considerada dos grandes compositores, Debussy, Beethoven, Mozart, Cláudio Santoro, Villa-Lobos, Bach. E aí estudei composição, me formei em composição. E o objetivo que eu tinha, quando eu entrei, eu falei, não, quando eu terminar o meu curso de composição, eu vou fazer um concerto para bandolim e orquestra. Então foi a conclusão do meu curso, um concerto para bandolim e orquestra. Nessa mesma época, no começo, quando eu entrei na universidade, eu lancei meu primeiro disco também, que eu fiz com um projeto de incentivo. Lá em Brasília tem um negócio chamado FAC, que é Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura. Então eu entrei com um projeto lá, consegui aprovar e fiz o meu primeiro disco, que chama Destroçando a Macaxeira, um disco de choro, de só composição, né? E que foi muito importante porque o Destroçando a Macaxeira me deu o segundo lugar no Festival de Choro aqui do Rio de Janeiro, em 95. Ganhei o prêmio de melhor intérprete também, então abriu muitas portas esse repertório autoral, né, da época. E daí fui seguindo, ainda era com Dois de Ouro, o Dois de Ouro seguiu, a gente fez um segundo disco também só de composição não, a gente fez um segundo disco com choros conhecidos, com arranjos assim, mais modernos, e, e depois em 98 foi esse disco, em 2000, aí eu fiz o Dois de Ouro, que é um disco só de composição, que tem umas músicas que até hoje eu toco bastante, assim, tipo Baião Brasil, para as crianças, uma música que é muito tocado lá na Venezuela. A galera da Venezuela adora essa música para as crianças. E, e daí, nessa época também, rolou o Prêmio Visa de 1998, que o André Memari ganhou, o Célio Barros também, e eu ganhei o terceiro lugar. E nesse Prêmio Visa que começou na minha vida a abrir essa porta de ter uma carreira como a Milton de Holanda mesmo, né? E a partir daí a coisa foi andando. Quando foi em 2001, eu ganhei o prêmio Icatu e fui morar na França em 2002. Aí morei 1 ano na França, foi um ano que também mudou minha vida. A gente realmente, quando sai do Brasil, a gente vê, né, as coisas boas e as coisas ruins. Eu passei a ver o Brasil de uma maneira muito mais carinhosa, mais amorosa, né? Porque a gente, lá fora é muito melhor. Lá fora é maravilhoso, é ótimo. Foi ótimo viver na França. Volto quase todos os anos para a França, para a Europa direto, inclusive agora no começo do mês que vem vou para lá, vou tocar lá em Metz com a Orquestra Sinfônica. E era o objetivo, era morar lá, mas eu queria voltar para o Brasil, eu queria ter uma maneira de voltar todos os anos lá, então comecei a fazer muitos contatos lá na época, o que me deu uma abertura de porta muito grande também, porque acho que é isso, no final das contas, não só em música, né, mas em qualquer tipo de profissão, o grande lance é você saber o que você quer fazer e ter boas relações, ter bom relacionamento, conhecer muita gente, sabe? Trocar informações, sabe? Ser parceiro das pessoas e inspirar as pessoas a fazerem coisas em conjunto, por mais que cada um tenha o seu objetivo pessoal e
eu acho que é autêntico, né? Cada um buscar aquilo que quer, mas a gente só vive se tiver, né, se quiser fazer só o que quer, sem ninguém interferir, tem que ir para o meio da floresta e viver de uma outra maneira, que também é um modo de vida, mas vivendo aqui no mundo que a gente vive, né? Quando a gente entende isso, eu entendi isso muito, muito novo, né? Que o que faz realmente cada um evoluir e haver uma evolução também coletiva é a busca por uma convivência colaborativa e, né? E daí eu fui conhecendo muita gente nessa época da França. Quando eu voltei para o Brasil, fiquei na dúvida. Eu nasci no Rio, mas fui criado em Brasília, então tenho um carinho muito grande por Brasília. E quando eu voltei da França, fiquei na dúvida se voltava para o Rio, se voltava para Brasília. Acabei escolhendo voltar para o Rio, que era a cidade que eu nasci. Eu tinha vontade de morar no Rio por causa da questão cultural também, de ser uma cidade onde rola muita coisa legal. Então, a partir daí, desde então, moro aqui no Rio desde 2003, carioquei de novo. E, e aqui conheci o cara que é hoje meu parceiro em todos os projetos, que é o Marcos Portinari, produtor, multimídia, o cara compositor também, junto comigo. E reencontrei amigos aqui, porque antes de ir para a França eu já estava pingando aqui direto, vinha aqui, gravava com um, tocava com o outro, fazia uma roda de choro com um, fazia uma jam session com o outro, e fui estreitando os laços aqui. Então quando eu voltei da França para cá, eu já estava mais ou menos na onda já daqui do Rio. E daí foi tiro certo. A partir de 2003, a minha carreira internacional decolou de vez, porque na verdade a primeira vez que eu toquei fora do Brasil foi em 97, fui tocar na Venezuela, foi uma viagem espetacular com o Marco Pereira. E a partir daí, depois em 98 de novo, a gente foi à Venezuela, aí fui à França com ele, depois toquei na França, na Turquia, na Áustria, né, antes de morar no Rio ainda. E comecei a minha carreira internacional aos poucos, assim, também. Mas aí quando eu voltei para cá e vim para o Rio, aí, né, tinha morado na França, conheci um bocado de gente, tinha uma produtora muito querida também, a Cathy Chilup, uma suíça que morou na França há muito tempo, atualmente ela mora na Bahia, e que me ajudou bastante também. E musicalmente, a cabeça foi abrindo mais ainda, porque em 2000 eu recebi meu primeiro bandolim de 10 cordas, que foi feito, aliás, por um grande luthier daí de Sabará, o Virgílio Lima. Então, a partir desse bandolim de 10, a minha vida mudou, porque eu comecei a pensar, realmente, não só pensar, mas tocar polifonicamente, pensar sempre na harmonia, no ritmo, na melodia, né? Isso por conta também do violão. O violão que me deu esse background de ter essa sonoridade na cabeça, né? E aí o bandolim de 10 definiu é, o meu som, né? A partir dessa ida para a França, foi o primeiro momento que eu fiquei 100% sozinho, só eu e bandolim. Então eu ficava ali dias e dias e dias tocando e criando e fazendo composição nova e fazendo um arranjo novo, né? Porque a obrigação do prêmio era desenvolver o projeto cultural, o projeto musical que eu quisesse, né? Então, esse era o objetivo. Então, o Bandolim de 10 me abriu a cabeça. Nessa época, eu passei a escutar mais ainda o jazz, sabe? O Keith Jarrett, Chick Corea, o Pat, o John Coltrane, o Michael Brecker, né? Junto com isso, passei também na verdade, no final da década de 90, começo de 2000, através de um grande amigo, Daniel Santiago, músico, violonista, produtor também, eu passei a me aproximar mais da música de Milton Nascimento, então, a música mineira Toninho Horta também, o Clube da Esquina em geral, aquele disco Ângelos, do Milton Nascimento, que eu levei para a França, foi um grande companheiro, ouvi demais aquele disco. Então, minha música foi começando a criar uma cara de música brasileira, não só mais o choro, mas sempre com o sotaque do choro e com a influência desses outros, todos que eu falei para vocês, desde lá de trás do Baden,
do Tom Jobim, do Chico Buarque, do Egberto, do Hermeto, sabe? O Rafael Rabelo, para mim, talvez seja a maior influência para mim na minha vida de um músico, assim, é o Rafael Rabelo. Eu tenho uma verdadeira paixão pelo violão do Rafael Rabelo. E aí fui juntando com o jazz, com a música mineira. Passei a ouvir muito o Paco de Lucia também por conta dessa influência do Rafael Rabelo. Então, a música flamenca, se você ouve hoje, a minha música tem muito do flamenco. Inclusive, há 2 meses atrás eu tive na Espanha gravando com os craques do flamenco lá com o Tiano Domingues, que é um pianista, como se fosse o Paco de Lucia do piano, assim. E o Rubem Dantas, que era o percussionista, o cara que levou o carrom, um brasileiro que levou o carrom para a música flamenca, que gravou vários discos com o Paco. Então eu fiz um disco com eles agora. Tem essa relação muito forte com a música flamenca e com a improvisação. Então eu acho que eu nessa década começo dos primeiros 10 anos do ano 2000, eu me encontrei definitivamente assim o tipo de som que o bandolim, o tipo de som de bandolim, o tipo de possibilidades, né? Fiz os discos do Brasilianos 1, Brasilianos 2 e 3, com o quinteto, que tem o Márcio Bahia, o André Vasconcelos, o Daniel Santiago e o Gabriel Grossi. Então tudo isso foi formatando minha maneira de tocar. E ao mesmo tempo, eu conseguia fazer. Na verdade, quando eu fui para a França, eu abandonei a docência, porque eu não conseguia mais viajar e estar fixo em uma entidade que cuidasse né, uma escola de música, um conservatório. Porque eu fui um dos fundadores da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, lá em Brasília, a primeira escola de choro do Brasil. Os 3 primeiros anos eu fui coordenador lá, só que quando eu fui para a França eu parei. E aí, no meio dessa 2003, 2004, 2005, eu voltei a dar uns workshops, então me encantei novamente com o lance é, de dar aula, sabe? Porque eu acho que o momento que a gente pensa no que a gente faz, que a gente consegue colocar em palavras o que são notas musicais, o que são emoções, a gente entende mais e a gente consegue subir ainda um patamar de emoção, né? Porque a gente consegue conscientemente alcançar aquilo que a gente quer ouvir. Que eu acho que esse é um grande objetivo da minha vida e da maioria dos artistas, dos músicos, é colocar para fora, é fazer um show, é fazer um disco com aquele som que está na cabeça e no coração, né? Eu acho que conseguir materializar essa emoção, eu acho que é o objetivo principal. E a partir daí tocar as pessoas e emocionar as pessoas com aquela emoção que nos faz sentir bem, né? Então, é, conseguindo dar aula me ajudou mais ainda a alcançar esse objetivo artístico. Então, há 2, 3 anos atrás, eu criei um curso também chamado PIMB, que são os princípios da improvisação na música brasileira. E, pô, melhorei muito a minha forma de improvisar, de ver a música, sabe, de criar, de decifrar certas coisas que às vezes a gente consegue só ouvir, mas não sabe, não consegue entender. E também deixar outras que é só para sentir também, que não precisa entender, sabe? Encontrar essa maneira é, equilibrada entre o que é coração, o que é pensamento mesmo, que é mente, e o que é a alma, né? Encontrar esse balanço, porque eu acho que cada um tem esse balanço. Fala assim, fulano é emoção pura. Tudo bem, emoção pura, mas para ele chegar naquela emoção, ele é um ser humano também. Ele também pensa, ele também tem raciocínio sobre as coisas. Então ele não vai ser pura, só pura emoção. E também aquele cara é muito cerebral. Também o cara que é muito cerebral, ele não é só cerebral, porque ele também sente, ele também tem seus sentimentos, sabe? Tem a sua alegria, a sua tristeza. Então eu acho que esse é o grande barato do que eu procurei, assim, das coisas que eu aprendi, das coisas que eu também ensino, é isso, é encontrar finalmente um balanço do que é emoção pura, do que é pensamento cerebral e do que é a alma, daquilo que também a gente nem sabe explicar, né? E eu fico feliz de poder passar esses acontecimentos, essas ideias da minha vida para vocês, que devem estar num estágio
importante aí de formação, de busca de uma sonoridade, de busca de um ideal artístico, né? E a partir de agora eu deixo aberto, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Tem a mãozinha que levanta aí, não tem? Quem quiser perguntar, quem quiser ouvir uma música também, posso tocar daqui a pouco. Ninguém quer perguntar, não? Sem timidez, galera. Vamos perguntar, levantar a mãozinha aí, que agora é a hora, pô. Falei muito, né? Meia hora de conversa. Opa. Hamilton. Oba. Eu gostaria de perguntar ao Daniel. Oi, Daniel. Ah, tá sem câmera, né? Tô sem a câmera. Tranquilo. Só fazer um comentário antes. Eu tenho uma amizade com seu irmão. Aí, até um tempo atrás, ele me mandou um vídeo no WhatsApp de vocês tocando Sorriso de Cristal, do Luiz Americano, os dois pequenininhos. Achei do caralho. Que legal. Sorriso de Cristal, qual que é? É essa, né? Isso, que vocês começou com uma baixaria no violão, assim, quebrando tudo. Então, outro dia o Luiz Barcelos veio aqui a Belo Horizonte e eu tive com ele e a gente estava conversando sobre essa questão de horário de estudo e tempo de estudo diário, principalmente quando a pessoa não tem muito tempo para estudar, né? E, sei lá, eu queria saber de você, assim, como é que era essa questão, assim, quando você estava no seu desenvolvimento, dos seus estudos, do seu tempo para estudar, se você tinha muita disponibilidade, e como é que era mesmo? Bom, vamos lá então, Daniel. Olha, essa questão do estudo, eu acho que a gente tem que ter um carinho com nós mesmos, assim, cara, porque a gente tem que se exigir, mas ao mesmo tempo a gente tem que achar o ponto certo. Então, dito isso, para mim o estudar sempre foi tocar alguma música, sacou? Eu sempre estudei, como contei para vocês aqui, os ensaios que a gente fazia, as músicas que eu tirava de ouvido, né? As coisas que eu aprendia na escola de música, tudo que eu aprendia na teoria, assim, eu de alguma maneira tentava aplicar na prática. Então o meu estudo, até hoje é assim, ele é muito mais musical do que um estudo de compreensão cerebral das coisas, sacou? Ou seja, quanto mais tempo eu tiver com o meu instrumento tocando coisas que sejam musicais, por exemplo, eu tenho uma hora para estudar, vamos ser práticos, assim, eu tenho uma hora para estudar. Dessa uma hora, pelo menos meia hora eu tenho que estar tocando alguma música, sem parar, sacou? Eu tenho que acostumar ao meu tempo interno, eu tenho que acostumar com a estrutura da música, eu tenho que acostumar com a harmonia que a música tem, dentro da própria realidade da música, né? Então, eu sempre faço assim, tudo que eu estudo, pelo menos metade das coisas que eu vou estudar, eu vou estar tocando alguma música ou alguma parte de alguma música. A outra metade, aí eu divido. Hoje em dia, eu divido em criatividade, eu divido em escala, eu divido em sonoridade, né? E aí pode ser uma hora, pode ser 2 horas, pode ser 3 horas, dependendo do tempo que eu tenho. E o objetivo, como músico profissional, o objetivo sempre é, para mim, o show que eu vou fazer, o disco que eu vou gravar, sacou? A música que eu vou gravar, o vídeo que eu vou fazer. Nunca é simplesmente só aprender uma matéria nova, aprender uma escala nova, sacou? Então isso para mim fez a diferença e faz até hoje. Tudo que eu aprendo, de alguma maneira, eu aplico no repertório. Então, por exemplo, antes de abrir aqui o Zoom com vocês, eu estava tocando umas músicas de Pixinguinha e de Baden, porque eu vou fazer um show no sábado. Então eu estava me preparando aqui. Eu vou começar com... Porque como são muitas músicas, eu acho que a grande qualidade deles dois, eu acho que, para mim, né, é o ritmo e qualidade e quantidade. Eles têm muita coisa de muita qualidade.
Então, não dá para fazer um show inteiro com todas as músicas deles dois, né? Então, eu fiz um primeiro medley, assim, tipo uma porrada inicial, tipo assim, nossa, quanta música boa esses caras têm, né? E aí tô malhando essas músicas aqui. Então, o meu estudo de hoje foi em função desse repertório. E aí essa sugestão que eu dou. Tudo que for estudo tem que estar em função de algum repertório. Seja um repertório que você vai fazer a sua apresentação final na universidade, seja um repertório que você está ensaiando com o teu vizinho, seja um repertório que você está ensaiando com a tua banda, com o teu regional, com o teu, sacou? Com o teu duo. Eu acho que é isso. Eu acho que... E aí você adapta. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 casas, eu tenho uma empresa, eu tenho milhões de coisas para fazer, mas todo dia eu tenho que tocar bandolim. Não interessa. Por quê? As coisas da minha vida só existem porque eu toco bandolim. Né? Claro, que só existe porque eu respiro, porque eu me alimento, porque eu tenho minha família. Mas até a minha família, para sustentar minha família, o bandolim tem que estar bom, senão não adianta, né? Então é isso. Eu acho que o estudo tem que estar sempre em função, seja quantas horas for, 1, 2, 3, 4, o dia inteiro. Na época que eu tinha o Brasília Brasil, então, não sei se vocês conhecem, mas um grupo que eu tive com o Daniel Santiago e o Rogério Caetano no Sete Cordas. A gente tocava o dia inteiro, era tipo 6 horas tocando, 8 horas. Então, se você tem tempo para fazer isso, faça, sacou? Se não tem, adapte, mas tem que tocar todo dia. E outra coisa que eu acho interessante também no estudo, você estudar em horas diferentes do dia, porque aquilo, você testa a reação emocional, porque quando a gente está de manhã, beleza, né? Manhã, sol, ar da manhã, né? Aquele sol, aquela coisa. Parece que a gente tem, eu pelo menos, eu tenho mais ideias. Mas os shows, por exemplo, são de noite, então eu tenho que estar preparado para tocar de noite também. Eu tenho que estar com a emoção preparada para de noite. Então eu estudo de manhã, estudo quando dá para estudar, estudo de tarde, quando dá para estudar, estudo de noite. Então conseguir fazer isso também, compor, improvisar, estudar, criar em horários diferentes também. E aí, assim, um mínimo para um músico profissional, eu acho que um mínimo é de 2 horas, sacou? Pode ser dividido, não precisa ser 2 horas direto, mas se você trabalha com música, você conseguir separar 2 horas por dia para o seu instrumento, assim, cara, se a gente for professor, se a gente for mexe com musicologia, ou arranjador, ou sei lá, o cara é engenheiro de áudio, né? Não necessariamente você precisa estar com o seu instrumento o dia inteiro, mas aqui a gente está falando com jovens instrumentistas, então, bicho, não tem jeito, tem que ficar com o instrumento, sacou? A maior parte do tempo possível. É isso. Tem Valeu, o Carlos Daniel. Fernandes aí, queridão. Carlos Fernandes quer perguntar. Vamos lá, Carlos. Oi, Hamilton, bom dia. Bom dia, Carlos. Eu não tô vendo o Carlos. Ele tá aqui, tá na outra página? Então, deixa eu te perguntar, você já tocou repertório brasileiro? Oi, Oi. Hamilton, tá ouvindo? Tá falhando um pouco, mas manda brasa. Talvez seja a internet. Agora eu tô te vendo aí. Legal, legal. Então, você já tocou com algum vibrafonista brasileiro, tocando assim um repertório brasileiro que tenha te impressionado ou te marcado, assim, de uma certa forma? Eu toquei com o Rafael aí de BH. Rafael... Esqueci o sobrenome dele. Ele tem um duo, toca pra caramba, pô, arrebentou. Que legal. E eu vi não toquei com ela, mas eu vi no BDMG instrumental na semana passada, retrasada, a Natália Mitri, né? Que é muito boa também. Maravilhosa. É curioso legal. porque tem uma parecência, né, com o bandolim, né? As notas sequinhas, assim. Sim, exato. Você toca? Eu sou vibrafonista, sim. Tem uma parecência, assim, então é legal, boa. Agora, já toquei com um vibrafonista, cara, que chama Alex. Ele toca na Orquestra Sinfônica do Mato Grosso. Porra, meu irmão, o cara arrebentou. Ele toca erudito e popular, sacou? Legal. Alex, legal. o nome dele. É porque são poucos, assim, né? Os músicos, assim, vibrafonistas que atuam com a música brasileira, que é um instrumento que no Brasil é mais associado à escola da música erudita, né? Isso, Ney Rosauro, né? Ney Rosauro, exatamente. Isso. Bom demais.
E agora, me fez lembrar de uma história muito curiosa, cara, que a Venezuela, meu irmão, vou dizer que é difícil dizer, esse país é mais apaixonado por música do que aquele, mas a Venezuela, pra mim, tá no top, assim, do nível de envolvimento, de paixão que os músicos têm. Ao ponto de ter ele chama Naranjo, o vibrafonista. A gente fazia jam session, meu irmão. Chegava o cara, tirava da mala do carro o vibrafone, a gente fazia jam session ali, ele tocando as músicas tradicionais da Venezuela. Então, pô, boto maior fé você entrar nessa onda aí de tocar repertório brasileiro, assim, né? Boto fé total. Muito legal. Assim, por um lado, é bom, né? É tipo bandolim, assim, porque tem pouca gente que toca, então você não vai ter muita concorrência. Mas ao mesmo tempo, a galera sempre fica com o pé atrás. Ah, pô, bandolim, vibrafone, sacou? Ah, não é um violão, não é um piano, sacou? Isso é uma coisa que você vai sofrer a vida inteira, que eu sofro até. Não é um sofrimento, mas uma coisa que acontece. Esses instrumentos que são mais raros, assim, mas menos gente toca, a gente passa por isso. A gente tem menos concorrência. Ao mesmo tempo, rola sempre os contratantes, assim, né? Principalmente quando vou fazer show de bandolim solo, assim, que muita gente ainda não sacou que rola legal e tudo. Então fica, será que vai dar certo? Não sei o quê. Mas isso, ao mesmo tempo, é uma motivação, é um lance que me empurra a fazer sempre coisas bacanas. Valeu, Carlos. Quero ver, hein, depois você tocando, arrebentando, improvisando. Mas... Tem mais algum aí? Cofúrio, pode perguntar. Beleza. Bom, Oba. primeiramente, é um prazerão estar aí, participando dessa aula inaugural com você. Bom demais ter essa oportunidade. Eu tenho curiosidade sobre nichar estilo, sobre ter um nicho, né? Puxar, direcionar a carreira para um lado específico. Queria saber se você teve desde sempre muito claro, assim, né? Desde sempre não, né? Desde aquele ponto que você falou que você viu que seria viável, assim, que seria interessante para você ter a carreira como a Milton de Holanda, né? Tendo o estudo e a vivência para o choro como instrumentista solo, né? Mesmo que participando pontualmente em trabalhos associados e tal, e participando em outros, tocando com outros instrumentistas, tal, com outros músicos, mas se sempre houve um direcionamento assim para um nicho específico de estilo, de vivência e tudo mais. Se isso é interessante, como que você vê isso? Olha, até hoje eu passo por essas situações de rotular, né, de nicho, de jazz, de música instrumental, de choro, né? Fatalmente, tudo que eu faço de alguma maneira vai soar choro, vai soar música brasileira, né? Ao mesmo tempo, o grande mercado da música instrumental no mundo, fora a música clássica, claro, é o jazz, né? Então, uma coisa que eu descobri muito cedo é que o mundo é a minha casa, o mundo é a nossa casa, sacou? A gente tem que tocar na nossa cidade, a gente tem que tocar no nosso estado, no nosso país, mas o mundo é um mercado gigantesco. Então, naturalmente, a minha música foi caminhando para esse lado da improvisação, vamos dizer assim, entre aspas, do jazz brasileiro. Então, ao mesmo tempo, pela proximidade aqui no Brasil do choro com o samba da música popular, eu me aproximei muito dos artistas populares aqui do Brasil, tipo Zeca Pagodinho, né? Fiz até um disco com o Diogo Nogueira, enfim, cantores diversos da MPB também, né? Mas sempre com aquele norte da música instrumental, de ser um instrumentista. Primeiro de tudo, eu sou um instrumentista, sou compositor, sou improvisador, por ser um instrumentista, né? Então, acho que é isso. O lance do nicho é você descobrir. Porque, por exemplo, tem um outro nicho no mundo que eu poderia ter caído mais para esse lado, que é a world music, né? Mas que eu não. Que eu até faço alguns shows em alguns festivais fora do Brasil, mas que
o lance que eu faço, eu acho que eu não tem como fugir. Tem uma coisa que você vai descobrir, sacou? Se o que você faz sacou? É um jazz mais aminerado, se é uma música mineira da linha do Clube da Esquina, que você vai cantar música, né? Vai botar letra nas músicas e fazer uma coisa mais puxada para uma MPB Clube da Esquina. Ou se você vai, por exemplo, ser um jazzista, meu irmão, sacou? Jazzista mesmo, tipo europeu, americano, assim, que é uma escolha que eu acho que no Brasil é a mais difícil, sacou? É igual os cantores, por exemplo, que participam daquele concurso The Voice, né? São ótimos cantores, maravilhosos, mas a maioria dos que cantam música em inglês, dentro do mercado brasileiro, não vai acontecer. Se cantasse em português, talvez aconteceria mais. Eu acho que na música instrumental é isso. Se você tocar só jazz no Brasil, é complicado. Se você mudar para fora e for morar nos Estados Unidos ou na Europa e quiser ter uma carreira de jazzista, sempre de alguma maneira também vão te classificar como um pouco brasileiro, porque o teu sotaque de alguma maneira vai ser brasileiro. Então eu acho que é aceitar isso. Acho que o mais interessante é aceitar isso. Que. Peraí um pouquinho, para ver vocês aqui. É aceitar que existem vários nichos, mas se você é um instrumentista, você tem que escolher o que você quer fazer. Eu fui escolhido, na verdade, o negócio do choro que me escolheu. Então, é, a maioria dos festivais que eu toco, a maioria dos shows que eu faço no mundo inteiro são festivais de jazz, entendeu? Então é de alguma maneira conseguir entrar nesse universo, porque tem mercado, né? E acima de tudo encontrar aquela música que te emociona, porque isso é que faz a diferença. Não adianta também fazer para agradar. Não estou dizendo isso, né? Eu não faço a música, vou agradar, quero agradar. Isso não é o principal. O principal é encontrar o que me faz bem, assim, o que me, sabe, a emoção. Porque se eu não estiver me emocionando, eu não vou conseguir passar a emoção para as pessoas. E no jazz, por exemplo, se você consegue desenvolver uma linguagem jazzística no Brasil, não tem tanto festival de jazz. Tem muito festival de música instrumental, né, que as pessoas esperam você tocar uma música que seja brasileira também. Então isso é uma discussão muito, muito que dá uma tese de mestrado, na verdade, né, desse lance do jazz, da música instrumental brasileira, do choro, né? Eu acho que encontrar uma mistura disso que faça o seu som único. Eu acho que é isso, sacou? Acho que essa é a parada, encontrar uma mistura do que é música instrumental, contemporânea, né, ou seja, que se aproxima um pouco da música erudita também, mas misturar com o que é música sua, assim, do que é brasileiro, que você sente brasileiro. Pode ser, como vocês são todos de Minas, aí pode ser coisas da própria evolução ali do Toninho Horta, do Milton Nascimento, né? Ou então uma coisa mais ligada ao samba, ao frevo, tipo Spock, orquestra, né? É uma orquestra de frevo bem jazzística. Então eles fazem vários festivais de jazz pelo mundo, né? Ou o próprio Rumpilés da Bahia, que usa aquela essência da música baiana, do ritmo baiano, mas misturado com jazz. Eu acho que esse é o caminho, encontrar uma mistura que faça o teu som único. Legal? Deu para responder aí? Foi, né? Eu queria fazer uma pergunta também. O que acontece? A gente, como está iniciando, isso, eu mesmo. A gente que está iniciando nossa carreira musical, né? Tá bem, pelo menos para mim, tô bem no início, assim. A gente pega eu pego minhas referências, né? E fico pensando se, não que eu vou chegar no igual, vou tocar igual, sabe? Mas se um dia eu vou conseguir chegar naquele mesmo nível, assim, sabe? Mesmo estudando e tal. Quando você começou, você imaginava ou almejava que você se tornaria essa grande referência que é hoje, assim, né? Ainda mais do bandolim, assim. De jeito nenhum. Eu queria ser feliz, tocar e tocar, assim. Claro que eu tinha minhas referências, que eram os maiores, assim, claro, Jacó, do bandolim, e os que eu convivi mais, que foi Armandinho, Macedo, sabe? Mas, assim, até meus 19 anos, assim, 20 anos,
Eu achava que eu ia tocar e ser feliz com a música. Não imaginava que o que eu faria poderia, de alguma maneira, influenciar outras pessoas, né? Mas isso que você falou eu acho interessante mesmo. Acho que referências e pontos assim de, né, aonde a gente pode chegar, eu acho que isso é muito importante. Eu me lembro quando eu era, sei lá, adolescente, assim, e eu fiz uma lista, assim, de degraus, assim, sabe? Que eu achava, tocar em tal lugar, tocar no Rio de Janeiro, não sei o quê, tocar em Nova York, né? Eu visualizava, eu escrevia os lugares, as coisas que eu queria aprender, os lugares que eu queria tocar, e eu visualizava aquilo. Ainda faço isso muito hoje, assim, as metas que eu tenho, eu escrevo e olho e fico pensando como aquilo pode chegar, né? E ao mesmo tempo, assim, eu sei que cada um chega num lugar e aquele lugar é único. Então, eu não posso me frustrar por não tocar exatamente, por exemplo, como o Paco de Lucia, que é um ídolo, ou como o Rafael Rabelo, que também como eu falei para vocês, é o cara que. Mas ao mesmo tempo, misturando as coisas que eu aprendo com eles e com outros músicos e com outros compositores, eu faço uma mistura que é só minha. E cada um tem a capacidade de fazer isso, né? Essa mistura das influências. Então eu acho muito importante você elencar aonde você quer chegar, os degraus que você quer chegar. Qual instrumento que você toca, Carolina? Contrabaixo elétrico. E agora eu tô Contrabaixo, né? começando a aprender o acústico. Maneiro. Botar os caras que você gosta mesmo. Não sei, você gosta do Jaco, sei lá. É, os brasileiros, não sei qual, o Arthur Maia, o Nico Visão, Assunção, sim. Cisão Machado, os mais jovens, sei lá, André Vasconcelos, Alberto Continentino, Adriano de enfim, fone. de fone. Eu acho que é isso, eu acho que escolha bem, eu acho que quem escolhe bem as suas referências, os seus ídolos, e usa aquilo como referência, não como ponto de imitação, tá? Eu acho que até um momento é importante, por exemplo, a gente tirar os solos igualzinho, né? Até um momento da nossa vida, eu acho que é importante tirar um solo igual, tirar um groove igualzinho, pô, vou tirar igualzinho. Mas a partir do momento que você já aprendeu várias coisas iguaizinhas, você tem que procurar a sua coisa, sacou? A sua mistura de levada, harmonia, como você compreende a harmonia, como você vai colocar ou tirar o som. Uma coisa que cada um tem, o timbre, o som que o seu instrumento vai ter, você tem que encontrar o seu timbre, né? A partir do que você sente. Se é parecido com fulano, deixa ser parecido. Porque se é ter um sentimento, se você se sente bem sendo parecido com aquilo, ótimo, não tem problema. Mas chega um ponto da vida que você quer encontrar a tua misturinha, sacou? Então acho que é isso. Acho que você, de acordo agora com o começo da sua trajetória, equilibrar isso também com a sobrevivência, né? O que é sobrevivência? É o que o mercado também pede. Às vezes você está numa gig que o cara quer que você. Que o cara quer, não, que a música quer que você toque tipo o Tião Neto lá que tocava com o Tom Jobim, só aquela nota bem básica, sacou? Ou aí você vai num outro tipo de música que o cara quer mais que você toque mais tipo o Thiago do Espírito Santo, que é uma coisa mais com mais virtuosística, sacou? Outra o cara que a música pede uma coisa com mais harmonia, tipo pipoquinha, sei lá. Aí a música vai te dizer qual o tipo de baixo que você vai tocar, né? E isso é o tempo. Então, volto naquilo que eu falei lá atrás, né, quando o Daniel me perguntou sobre estudo. A melhor maneira de você encontrar o teu som é com o repertório. Então, cria vários repertórios assim dos seus trabalhos que você tem e dos objetivos que você tem. E aí, em função as músicas vão te levar para onde você tem que ir. É isso. Massa. Obrigada, viu? Valeu. Tem mais alguém aí? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Bom Bora. dia, Hamilton. Prazer muito Marco? grande. É o Marco, né? Isso. Beleza. Isso. Tá me Tudo ouvindo? bem, Marco? Vocês estão me Beleza, ouvindo? tô. Beleza. É um prazer muito grande, né? Estar aqui, ter esse momento, essa aula com a sua presença aqui.
Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta seria mais relacionado à questão das composições e arranjos que você faz. Se você pensa assim de início no bandolim, ou se você vai para o piano, vai para o violão, vai para outros instrumentos, como é que é o seu processo de arranjar e de compor? É isso aí, você já falou tudo. Tem algumas que vão no bandolim, outras no violão, outras no piano, outras na cabeça. Começa com uma gravação, pega o celular, grava uma melodia ali no celular e dali já vem uma ideia de composição. Por exemplo, não sei se você conhece os meus caprichos. Eu fiz 24 caprichos para bandolim, bandolim de 10 cordas. E eu fiz as composições, cada uma de uma maneira. As 6 primeiras, eu me coloquei um desafio de solfejar durante 2 minutos, sem parar, uma melodia assim, sacou? Direto. Esse era o desafio. Então eu me lembro, eu estava lá na Itália, tinha acabado de acordar, me deu essa ideia. Falei, pô, vou começar a gravar umas melodias aqui. Aí eu pegava o celular, e cantando. Depois eu pegava aquela melodia, escrevia ela, e aí tirava no bandolim. Aí fiz isso até o número 6. Aí a partir do número 6 comecei a fazer o bandolim. Largava o gravador e soltava. Aí saiu essa aqui. E aí fiz essa. É o Capricho do Carmo, que eu fiz para o Egberto, né? Aí fui fazendo. Aí já na outra eu fui pro finale. Aí sem instrumento escrevi no finale direto, sabe? E aí cada um vem. Aí eu, por exemplo, vou fazer uma pro Pixinguinha. Aí Capricho de Pixinguinha. Aí fiz com bandolim. E aí fiz. Aí são músicas com 2 partes, né, grandes assim. E daí fui fazendo. Chegou no 13, 14, 15. Aí o último eu fiz, penúltimo, fiz bem difícil. Fiz num 7x4, assim, bem difícil, só escrito, sem pegar no instrumento. Esse realmente nem consigo instrumento. Então depende. A inspiração, ela é companheira da gente quando a gente é companheiro dela. Ou seja, todo dia eu faço alguma coisinha, pego uma melodia, invento alguma sequência de acordes, invento alguma sequência melódica, né? Então, eu ajudo a inspiração. A inspiração, ela é maravilhosa. Eu sei que tem dias que a gente está um pouco mais inspirado do que outros, né? Por acontecimentos, por emoção. Sei lá, mesmo agora a Olimpíada, ontem eu vi aquela menina Ana Marcela ganhando a medalha de ouro depois de 2 horas nadando no mar. Aquilo dá uma emoção. Imagina a pessoa ficar 2 horas nadando no mar e ganhar uma medalha de ouro. Aquilo me deu uma emoção. Então as emoções geram inspirações de acordo com os momentos, claro. Mas se a gente todo dia ajuda um pouquinho, você fica capaz de fazer uma música nova a qualquer hora, a qualquer momento. Por exemplo, faço uma primeira parte do choro aqui sem nunca ter tocado. Eu acabei de fazer isso. Por quê? Minha cabeça, ao mesmo tempo que eu tô com um sentimento, assim, tô feliz de estar falando com vocês, estou num momento agradável, a minha cabeça já sabe como é que é uma estrutura de uma primeira parte de um choro. Por exemplo, posso fazer um negócio disso aqui, por exemplo, ó. Tipo um blues. Então você vai estudando também, vai tendo as estruturas, as linguagens de cada música,
E na hora que você para tocar, ela vem. Mas só vem por quê? Porque todo dia eu tô fazendo, cara. Todo dia eu faço alguma coisa. Todo dia eu componho. Aliás, o ano passado eu fiz 366 músicas. Porque foi ano bissexto, né? Então, fiz uma por dia. Quer dizer, fiz até mais, porque tinha dia que eu fazia mais. Depois que você pega é tipo uma inércia, né? Você está em movimento, o carro não vai parar, não tem freio mais. É como se fosse assim. O cara está lá no universo, no espaço sideral, não tem o ar para você ter, como se diz, o efeito contrário para te frear. Então eu não tenho nada para me frear. Se eu todo dia eu dou carga, nunca vai me frear, nunca vai me faltar inspiração. Então acho que a inspiração tem a ver com isso também, tem a ver com dedicação diária, e cada dia vem de um jeito. Às vezes eu sento no piano ali, faço uma coisa, às vezes pego o baixo, eu tenho um baixo aqui maravilhoso, começo uma levada num baixo. Então isso é bom também. E aliás, vocês que são talvez 15, 20 anos mais novos do que eu, vocês são de uma geração que hoje em dia a galera toca tudo, velho. A galera toca baixo, toca bateria, toca piano, toca guitarra, toca instrumento de sopro, sabe mexer no Logic, no Pro Tools, sabe mexer no Final Cut, que é o coisa de vídeo, sacou? Sabe editar um vídeo, sabe? Enfim, a geração de vocês é uma geração... tipo assim, eu sou o iPhone 10, vocês são o iPhone 15 já, sacou? É uma geração que tem mais capacidade. Então vocês, eu acho isso, tocar vários instrumentos é muito legal para compor, sacou? Você vê de lugares diferentes. E fundamental, assim, não sei se todos vocês têm isso, mas eu acho que é fundamental para um músico, para um instrumentista, ele saber tocar um instrumento harmônico, um melódico e um rítmico. Isso aí muda a vida completamente, sacou? Não precisa ser virtuose. Se eu sentar no piano ali, eu me ferro todo. Mas eu sei onde estão os acordes. No violão até me dou melhor. Violão eu aprendi antes, então o violão, harmonicamente, tocando harmonia, eu me viro bem, assim. Então acho que o pandeiro, sacou? Batera, quem sabe, quem gosta de batera, aprende a tocar batera. Eu acho que é fundamental para a inspiração. Então vem respondendo o Marco, essa inspiração vem de vários lugares e eu me coloco à prova diariamente. Mais alguém aí quer levantar a mão aí para perguntar? Tem aí. A Igara está aqui. Acho que tem que soltar o mic, né? Olá. Oi. Então, eu queria fazer uma pergunta, Hamilton, porque você falou que quando você começou o seu estudo de harmonia, te abriu a cabeça de uma forma muito, muito grande, assim. E aí eu queria saber, assim, o que você acha do estudo dos ritmos já existentes, assim. Por exemplo, você diferenciar como... se você acha que isso faz... Igara, desculpa, deu uma falha que você falou assim, dos ritmos, aí falhou depois. Ah, tá, dos ritmos já existentes, né, dos estilos musicais já existentes, assim, então você ter bastante clareza na diferenciação de, por exemplo, um choro, um samba, do maracatu, etc, né, porque são, enfim, muito, se você acha que isso faz uma grande diferença no processo de composição, enfim, na carreira musical como um todo, né, mas assim, se você acha que essa é uma etapa assim fundamental, sabe? Entendi. Deu para ouvir? Porque aqui acho que a internet estava cortando bastante. Deixa eu entender um negócio. Você fala dos ritmos ou dos gêneros em si? Como um dos todo? Gêneros. Dos gêneros, né? Como um todo, né? Tá. Não, porque assim, se for falar sobre ritmo, eu já abro um parênteses aqui. Para mim, o ritmo é a parte mais fundamental da música. Porque na melodia tem ritmo, na harmonia tem ritmo e no ritmo tem ritmo. Sim. Então assim, para estudar a música, e assim, instrumentista, a galera que quer improvisar mesmo, sempre tem que ter alguma parada de ritmo ali com você.
seja um metrônomo, seja um groove, seja uma outra parceria. A relação com o tempo tem que ser muito clara e muito próxima. A gente tem que ser amigo do tempo, tá? Em relação ao ritmo. Agora, em relação ao gênero, quando eu falei de harmonia lá atrás, na verdade, eu tinha muita proximidade com o samba, com o choro, frevo, né? Os ritmos nordestinos. Então, para mim, foi natural aprender os gêneros. A harmonia foi mais uma coisa global da música, assim, que na minha experiência pessoal, abriu a minha cabeça. Mas eu acho que como instrumentista, como músico, quanto mais gêneros a gente souber tocar, com mais inteligência a gente vai conseguir fazer os trabalhos e fazer arranjos, sabe? Reconhecer, principalmente porque o Brasil tem muitos ritmos, né? Se a gente souber, se você, por exemplo, vocês que são de Minas, vocês tinham que mergulhar na cultura de vocês aí, congado, sabe? As coisas que... Porque aí é um som especial, único, né? Assim como tem a que eu falei aqui, a Spock Frevo, que toca mais frevo, que tem o pessoal da Bahia. Eu acho que vocês de Minas, vocês têm um universo muito rico de tanto folclórico como também do conhecido Clube da Esquina enfim. Eu acho que para a gente chegar num ponto em que a gente conheça e toque, é tipo assim, você aprende a falar francês, aprende a falar inglês, aprende a falar espanhol, né? Mas você sempre vai ser brasileiro, você vai ter sempre seu sotaque. Então acho que tem um primeiro gênero, assim, na minha vida foi o choro. Então eu sempre vou falar o meu português é o meu choro, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu aprendi a falar inglês, que é o jazz, aprendi a falar espanhol, que é a música venezuelana, que é o flamenco, né? Aprendi a falar nordestino com o baião, com o frevo, com o maracatu que você citou. Aprendi a tocar um pouco também da música do sul. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, ao mesmo tempo que é importante aprender vários gêneros, é importante saber qual é a sua raiz, qual é a música que te faz, a musicista que você é, sabe? Eu sei que tem gente também que é especialista em várias coisas, né? Qual instrumento que você toca, Igara? Sou do Qual? Não vi. Eu não vi. Piano. Sou do piano, aí eu botei no Piano. Piano é meio que violão, né? Piano e violão tem que saber tocar tudo. Porque é um instrumento muito completo, é um instrumento que sabe, mas eu partiria assim, por exemplo, você quer ter uma carreira solo, escolhe temas. Então, pô, vou fazer agora um repertório sobre o tema do Clube da Esquina, vou fazer agora um repertório sobre o tema de Luiz Gonzaga, agora eu vou fazer um repertório sobre o tema de Chick Corea, né? Quando você aprender um gênero, aprende umas 10 músicas de cada gênero, porque aí você vai estar íntima dos gêneros, né? Eu acho que é isso. A gente só aprende gênero tocando 10, 20 músicas para cima, porque aí você sente mesmo, não só na teoria, mas na prática. Então talvez seja uma sugestão para você, como pianista, criar repertórios, assim, sabe, dos gêneros que você gosta, e aí do choro, sacou? Pega Tia Amélia, pega Ernesto Nazaré, pega Radamés Inátali, por exemplo. Radamés é uma escola que, na verdade, se você pegar cada uma dessas escolas, você pode viver a vida inteira tocando só uma escola dessa também, né? Que são escolas riquíssimas, né? Mas, enfim, eu acho que é uma questão de escolha sua também, o que mais te agrada. E depois, se você quiser fazer uma coisa misturada, vai soar autêntico, porque você vai estar fazendo cada coisa como ela é. Não está fazendo uma mistura por doidice, vou tocar tudo aqui, vou quebrar tudo. Não, você foi lá e aprendeu cada gênero, né, 10, 15 músicas assim de cada gênero, por aí. Comigo funciona assim, eu aprendi, sabe, música flamenca, o jazz, né, choro, samba, machixe, assim, cada gênero eu fui aprendendo várias músicas do repertório, e isso me deu uma possibilidade de hoje de fazer isso que eu falei para vocês, chegar lá no flamenco e tocar com os caras mesmo, assim, com
chegar lá nos Estados Unidos e tocar com a orquestra Jazz at Lincoln Center, lá do Wynton Marsalis, com os caras da Essência. Chegar aqui no Clube do Choro, ou aí que eu toquei até uma vez com o pessoal do Choro aí de BH lá no... como é que chamava aquele? Mercado Cruzeiro que chama? Que tem um choro, né? Acho que é Mercado Cruzeiro, né? Tocar com os caras raiz. Para tocar com os caras raiz, a gente tem que aprender na raiz. Então é isso. A raiz vem de 10 músicas do repertório para cima, no mínimo. Valeu? E aí, mais alguém? Mais alguém quer perguntar? Ao Luca. Fala, Luca. Milton, tudo bem? Beleza. Legal demais ter essa oportunidade. Obrigado aí pelo junto, papo. A minha pergunta vem com uma coisa que você falou também, dessas oportunidades de ir para fora, né? E aí, talvez, não sei se é uma impressão minha ou se é o lugar que o Brasil como um todo ocupa hoje no mundo, né? Mas talvez para mim, que estou numa fase mais formativa, parece uma coisa meio longínqua e talvez uma porcentagem muito pequena de quem eu acompanho tem feito isso nos últimos anos. Não sei se também, especialmente por estados e Minas, que às vezes a gente olha para cima, não a gente, né, mas o pessoal vai antes para São Paulo ou para outros lugares aqui, né, mas enfim, aí queria ver essa impressão sua da questão das oportunidades de tocar em outros lugares para a gente, né? Como é que você vê isso hoje em dia? Então, assim, acho que tem duas formas de pensar. Uma, se você tem se você tem um trabalho... Qual instrumento você toca, Luca? Eu tô na guitarra, violão. Guitarra, né? Tá bom. Então, aí tem duas formas de pensar, né? Uma, se você é sideman, se você é o cara que... sideman, que a gente chama na linguagem do músico, né? O músico faz acompanhamento, ou se você é o cara que quer ter a tua carreira como solista, né? Se você é sideman, você tem que, meu irmão, fazer amizade, conhecer muita gente, tocar, ter uma banda, sacou? Montar banda, montar trio, montar duo, sacou? Porque aí isso vai gerando um movimento que vai te levar a um lugar com certeza legal. Então, isso é importante. Agora, se você tem uma coisa mais ligada, você quer ter uma carreira solo, acho que primeiro de tudo, cara, você tem que ter um disco legal, você tem que ter umas fotos boas, sacou? Você tem que ter ou você ou alguém para te ajudar a cuidar da parte administrativa também, sacou? E ter um vídeo legal. Hoje em dia, nada que a gente faz em música sem vídeo vai dar certo. Então, como se diz, investir o seu tempo na preparação de bons materiais. Então, por exemplo, você tem um material maneiro, com vídeo bom, com música boa, com áudio bom, com foto boa, você pode mandar para todos os Sescs do Brasil, por exemplo. Os Sescs do Brasil inteiro. Você pode fazer show em São Paulo. Só em São Paulo tem vários Sescs, né? Então, você entender como é que você toca nos lugares, esse é um primeiro momento. Depois que você começa a tocar nos lugares, você vai começando a formar o seu próprio público. As pessoas que vão para o show te ver, aí já começam a gostar, pô, gostei desse cara. Aí já fala para um, já fala para outro, sacou? Aí começa a ter mais seguidor no teu, hoje em dia, né, com rede social, começa a ter mais seguidor na tua rede social também, né? E aí você vai formando pessoas, ouvidos para a sua música, ouvidos e corações também, né? Vai formando para sua pessoas que vão querer te ouvir, né? E para isso acho que tem que ter um cuidado inicial com essa parte de, sabe, de visual, de sonoridade, gravar, estar sempre procurando o melhor som, sacou? Gravar com som bonitão, saca? Ouvir outras pessoas da sua geração e de outra geração também, para ver o que estão fazendo, para tentar manter um nível ali de coisa bem feita, sabe?
O sideman também, mas o sideman ele depende muito também do convite de quem faz o trabalho, né? Então tem uma diferençazinha um pouco, né? Mas o sideman também tem que ter uma boa rede social com fotos legais, com vídeos legais, sacou? Com áudios maneiros, porque é assim, hoje em dia é assim, não tem como a gente alcançar o mundo inteiro se a gente não fizer parte dessa coisa. Usar a rede social de maneira saudável, positiva, sabe? E aí eu acrescentaria mais uma coisa que não tem nada a ver com música, mas tem a ver com a vida do músico e com a vida de qualquer pessoa. É assim, primeiro você listar as possibilidades de ganho de dinheiro mesmo, sacou? Gravação, direitos autorais, direito conexo, show com fulano, aula, se você quiser ainda dar aula também, sabe? Listar as possibilidades de aonde podem vir os recursos. Lei de incentivo, que aqui no Brasil é muito forte também, fazer projeto para lei de incentivo, né? Listar tudo isso e aí ter isso como um norte teu, assim, também de dinheiro, porque claro que a gente, como artista, a gente tem um lado do nosso coração voltado, nós temos uma sensibilidade, assim, mas ao mesmo tempo tem uma coisa prática, né? E aí, tendo a visão também dessas possibilidades de ganhos financeiros, viver sempre com menos do que você ganha, sacou? Conseguir ter um hábito diário de sempre, tudo que você ganhar, você guardar uma parte do dinheiro, sacou? E aí depois vem a outra parte de investimento, que aí eu já não sou eu que vou dar aula sobre isso, mas para você ter conforto, para você conseguir fazer a música que você quer fazer, não depender de ficar sempre esperando um convite, sabe? Claro que a gente faz parte da vida de todo o trabalho, os convites, né? Isso faz parte. Mas você tem uma organização primeira, assim, de suas possibilidades, sacou? De onde você pode, de como você pode ganhar dinheiro. Conversa com as pessoas aí da tua área, pessoas mais experientes, a galera que tá começando, sei lá, meu irmão, vídeo no TikTok, eu nem sei mais como é que nego ganha dinheiro hoje, tem tanta coisa que vira dinheiro, sacou? E pensar nisso de uma maneira pragmática, ter esse momentinho da semana, você não precisa pensar nisso o dia inteiro, mas ter um momentinho da sua semana que você separe para pensar nisso também, sabe? Porque aí você vai ter sempre um background, um estofo financeiro para você realizar os seus desejos artísticos. Que eu acho que esse é o grande objetivo do artista, né? É realizar aquilo que pega no teu coração, que faz você feliz tocando ali, compondo, né? Então tem que ter um cuidado, assim, sabe? Muito, muito, muito importante isso também. Beleza? Fazer amizade com músico do mundo inteiro, meu irmão. Fala inglês, sacou? Aprende outras línguas. Manda direct. Pô, vamos fazer vamos gravar um vídeo, vamos gravar um collab, sacou? Isso aí vai gerando um monte de coisa legal. Beleza? Então, alguém mais quer perguntar? Tem só o Iago, mas acho que o Iago tá de boa aí, né, Iago? Beleza. Então eu vou tocar uma música para finalizar o barato aqui. Uma música que eu vou apresentar para vocês que é um spoiler, que eu tô gravando um disco novo e não foi lançada essa música. Eu até fiz um vídeo com ela ano passado, mas o áudio mesmo de estúdio, tudo não foi lançado ainda. Então eu vou tocar para vocês. É uma música que chama Choro Fado. Tá? Deixa eu botar um reverbinho para ficar mais bonito aqui. Pera aí. Aqui. Esse reverb.
É isso aí, galera. Valeu. Bom, estamos chegando aqui no final, né? Quero agradecer imensamente a você, Hamilton, seu tempo, sua disponibilidade, né? Eu tenho certeza que vai acrescentar muito para esses jovens que estão começando a carreira agora. Agradecer o Portinari também pelo, né, um empresário que está sempre aí ajudando a gente. E falar que, se Deus quiser, em breve vamos nos encontrar, tocar junto, tá nas praças. Tomara, E, já já. pois é muito emocionante, né? A gente escutar o que você falou, sua história de vida, realmente um afago para a gente nesse momento agora, tá bom? Muito obrigada aos meninos, às meninas também, a todo mundo que ajuda esse BDMG ser cada dia um pouquinho mais, né? Muito obrigada, gente. Eu Beijo também para quero todos. agradecer, só dar um alô final. Obrigado, Beth, a Gabriela também, que acho que não está mais aí, né? E parabenizar esse projeto do BDMG, tanto o instrumental como esse dos jovens instrumentistas. É realmente um projeto a ser usado como referência no Brasil inteiro. Espero que essa história continue por muito tempo. Fico feliz de compartilhar algumas histórias com vocês aqui e espero vê-los e vê-las em breve pelos palcos aí, quem sabe a gente tocando junto, né? Então tudo de bom para vocês. A beijoca e até breve. Beijo, tchau, obrigada. Tchau, tchau, Obrigado. pessoal. Falou. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Hamilton. Valeu, Até Hamilton. mais. Obrigado, Hamilton. Tchau, tchau.